Meus irmãos amados e resgatados, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, com os irmãos, desejo com os irmãos, ler no texto de Lucas. Eu acho que eu vou pedir para você. Aleluia. O ventinho é muito bom. Eu vou pedir para os irmãos Lucas, capítulo 15, para nós seguirmos aquela segunda parte do capítulo. Meus irmãos, eu me sinto assim muito à vontade nesta igreja, mas muito à vontade de rever os irmãos desde 2006, quando foi a primeira vez, mês de outubro de 2006, acho que foi, que a primeira vez que cheguei aqui, não tinha este tempo, era ainda lá na avenida, e os irmãos trabalharam, e eu entendo que trabalharam muito, trabalharam bem, e na dependência do Senhor. E uma boa parte desses irmãos seguem aqui servindo ao Senhor com alegria. Desde a primeira vez que cheguei nesta casa, algumas vezes com caravanas, os irmãos têm me recebido bem, bem mesmo, cuidado, tudo melhor, mas agora, irmãos, sobrepassou, viu? Os irmãos estão me cuidando tão bem que eu cheguei a pensar que vou ficar aqui, mas só pensei, não vou ficar não, viu? Aleluia. Amanhã cedo a gente já vai pegar a estrada e ir embora. Eu quero ler em Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11, e todos os irmãos conhecem bem esta história, esta parábola, esse trecho, e a gente não quer cansar os irmãos. Eu tenho uma finalidade, eu tenho um propósito, desde ontem que aqui estamos falando, e deixar algo que nos inquiete a mim, inquieta os irmãos, a fazer uma obra especial, uma obra específica que Deus tem concedido à sua igreja para este tempo. E nós que estamos vivendo deste tempo, somos estes instrumentos de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um
dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tome seus assentos, irmãos. Ontem, iniciando esta jornada, nós estivemos falando na introdução acerca das características que a missão nos traz. E algumas vezes nós vivemos a teoria, a prática ou a parte emotiva de missões, que é o que nós mais gostamos. Eu digo gostamos porque é aquela parte que toca o nosso emocional e nos faz nos sentir aquela coisa gostosa daquele momento, né? Mas quando é o teórico, a gente tem que estudar, tem que saber e tal, e aprender. E a prática você tem que estar mesmo no próprio, né? Então, assiste os testemunhos, tudo muito mais. Então, ontem nós tivemos a oportunidade de saber, de entender e colocar em prática o que é mais importante na parábola do Senhor Jesus, feita aos fariseus e escribas, mostrando a preocupação, o cuidado que o homem tem com uma ovelha que se extravia do seu rebanho, e quando a encontra, fazem festas. Assim como a mulher que perdeu a sua dracma, e achou a sua dracma, e fez festa com as amigas. E aí nós encontramos em tudo isso o que é mais importante: o pecador ou a ovelha. Aí nós meditamos: a ovelha, quando achada, faz festa com os amigos. A dracma, quando achada, faz as festas com os amigos. Mas a alma, o pecador, quando alcançado, causa festa nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que ficou em nossos corações no dia de ontem. Bendito seja o nome do Senhor. E isso porque nós estamos versando em um tema que diz para você: qual o valor
e não vai apontar para a irmã Tatiana. Para você, você vai dizer para, aleluia, para você. Qual o valor de uma alma? Irmãos, não é uma casualidade que nós estejamos fazendo a primeira conferência missionária desta igreja. Não é casualidade. É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Eu estou afirmando, é um projeto de Deus. Quantas vidas existem na cidade de Passos? Milhares de pessoas. E quantos estão salvos? Aí a gente começa a imaginar, meu Deus, nós estamos reunidos aqui, as cadeiras ainda não estão cheias, não precisou ainda colocar mais assento, não tem gente em pé, salvo que quer ficar em pé, tem hoje em dia. E então, meus queridos irmãos, a gente começa a entender o que Deus está nos falando. E Deus vem e diz, para você, filho, filha, qual o valor de uma alma? E então que nós chegamos à parábola do filho pródigo. Estava tudo muito tranquilo, pai, os dois irmãos trabalhando na sua fazenda, e não é que o mais novo, irmãos, resolve desfrutar da herança, da partilha, antes que o pai se fosse. E ele pede, esse pai solícito reparte a herança e entrega para o filho mais novo o que cabe a ele, o que a ele pertence. E ele passa os dias por aí, um bolso cheio da bufufa, e diz, não, estou aqui, já sou dono disso aqui, eu vou embora. E a Bíblia diz aqui, o texto que nós lemos, que ele vai para uma terra longínqua. Quer dizer então que ele se afastou bastante da casa do seu pai, do convívio com a sua família, aonde ele tinha tudo em abundância, tudo com fartura e ainda tinha liberdade, porque estava na casa do seu pai. E ele vai para um lugar, uma terra longínqua, e a palavra de Deus vem nos dizer que um determinado tempo aconteceu que a fome chegou, a escassez chega naquela terra. E aquele moço, ele reflete e diz que, olha, na casa do meu pai, todo mundo, até os trabalhadores, tem tudo em abundância. Aleluia, aleluia. Começa o Espírito Santo a dizer, filho, filha, não deixe a casa do pai, não desfruta a herança aqui, cuida dela, porque tem um lugar precioso, um lugar especial para desfrutarmos a herança. Mas ele está longe, começa a se padecer de fome, e ele tem essa lembrança da casa do pai, não falta. Aí diz o texto que ele, sentindo fome, ele pediu emprego aos fazendeiros da região. Irmãos, que é uma coisa mais horrível, ruim, para um judeu, é cuidar ou se relacionar com esse animal puro. É um animal imundo. Mas o que é que se oferece para esses monstros, irmãos? A cuidar de porcos. E ele tinha que enfrentar. Agora, o mais drástico ainda não é isso, nem é o mais vergonhoso, porque ele tinha que trabalhar para sobreviver. É que ele olhava o alimento dos porcos, tinha vontade de pelo menos comer aquele alimento e ninguém lhe dava nada. E ele continuava a padecer.
E tudo isto porque se foi para longe do Pai. Desperdiçou tudo que tinha indevidamente. E agora está sofrendo e ninguém lhe dá nada. E a gente começa a imaginar que importância tem uma alma. A gente começa a pensar, por que esse moço se foi da casa do seu pai? Porque ele deixou tudo que tinha favorável a ele e foi viver como queria. E assim, meus irmãos, quando a pergunta soa nossos corações para você, que valor tem uma alma, a gente começa a pensar, meu Deus, esse moço, dentro da parábola que Jesus fez, estava praticamente perdido. Ele desperdiçou tudo que tinha a seu favor. E aí começa a crescer o desejo de nosso coração de fazer com que essas pessoas não venham a sofrer essa circunstância, perderem tudo isto que tem da parte do seu pai. E ele está lá na distância, padecendo dificuldade. E me parece, se eu vejo na parábola, assim, parece que ele, em dado momento, ele para alguns minutos, quem sabe, estou pensando aqui, e diz, na realidade, eu atuei mal, eu errei na minha decisão. Lá na casa do meu pai, todo mundo está, a esta hora, bem cuidado, bem alimentado. E a hora que precisam, tem até os trabalhadores. Isso nos diz que Deus, o Pai, na representação deste pai, desse moço, cuida bem daqueles que observem fielmente. Aleluia! Porque não eram os filhos apenas que eram bem cuidados, ele diz, os trabalhadores, os que serviam ao pai, tinham em abundância. Aí ele olha para ele mesmo, ele diz, mas eu, o filho, padeço de fome. Irmãos, o filho, quando devia estar desfrutando de todas as benéficas da casa do seu pai, estava padecendo. E esses filhos que se vão, estão diante de nós, são as almas que eu tenho que olhar e ver valor nestas almas. Eu que tenho que ver, cada eu que tenho que ver isso. Isso tem que estar consagrado no meu ser, aleluia, para me causar um impacto, um desejo profundo de alcançar estas pessoas. Pastor, e qual o método para alcançar? O método é este, já está. Reconhecer que tem valor, que há valor nestas pessoas, e que não é por mérito de A, B ou C que eles vão ser alcançados. É pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida lá no Calvário, para que eu e você, essas pessoas, fossem resgatadas. E na sua reflexão, ele disse, eu vou para o Pai, e eu vou dizer para o Pai que o erro, a falha foi minha. Então me levantarei e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Fui eu que pequei. Olha, meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, mas me recebe, pelo menos como um dos trabalhadores. Vamos a pessoa, o filho da casa, ser agora tratado pelo pai como um trabalhador, digamos assim, comum, como os outros. Mas esta foi a condição que este moço perdido se
se achou. E então ele vai para o pai, na sua caminhada, uma certa distância. O pai olha e diz: aquele ali eu conheço. Aleluia! Eu conheço aquele. Ele anda como meu filho. O aspecto dele é do meu filho. E o moço vai se aproximando. O pai diz: realmente é ele. Irmão, sabe o que o pai faz? Ele corre em direção àquele filho que se perdeu e que estava retornando. E me parece ver a cena. Aquele pai correndo, pendurado no pescoço do filho. Ele beija esse filho. O filho cumpre com a palavra: diz: pequei contra os céus e perante ti, não sou digno. Parece que eu vejo o pai dizer assim, como nós aqui mineiros: ah, senhor, você voltou. Aleluia. Achamos certo e disse: olha, opa, eu quero ele bem vestido. Ele voltou para casa. Irmão, esse pai nos dá uma lição. Aleluia. Ele diz: o moço foi, ele gastou a herança dele, ele perdeu tudo, ele não teve cuidado, mas ele está voltando, ele tem valor, ele tem vida, ele está aqui, ele tem valor, ele voltou para casa. Aleluia. Traz roupa para ele, traz um anel, símbolo de autoridade, calça o moço. Aleluia. E em seguida ele diz: vamos fazer uma festa. Eu não só quero ele bem vestido, nem bem calçado, nem dizendo que ele voltou com o anel no dedo. Eu quero fazer uma festa. Aleluia. 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 Quero fazer uma festa. Como alguns a gente conhece, a gente é mais. Eu sou do interiorzão. Aleluia. Aí, quando chega alguém, você tem sempre, né? Eu me lembro que a minha mãe ainda, quando era pequeno, lá na roça, servava, né? Tem o frango servado. Meu Deus, quando chegava a visita lá da cidade, matava o frango servado. Aqui era bezerro servado, para uma oportunidade especial. Irmãos, e aquela não é uma oportunidade especial? Aleluia. Mata o bezerro e vamos festejar. E começaram a festa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um cantava, um peso, né? Outro dançava, outro falava, outro soltava um fogo, sei lá, fazia uma festa. E era uma festa notória. Lá pelas tantas, vem o outro filho. O outro filho vem. Sim. Que negócio é aquele lá na casa do pai? Música, tudo. Rapaz, tu não sabe. Aquele teu irmão. Aí eu meio assim, meio desequilibrado. Tem um pessoal assim meio desequilibrado, né? Que não sabe, não conecta nada com nada, né? Conecta nada. Não sabia que o pai estava festejando a importância daquela alma, daquela vida. Era celebração, era isso. Era o reconhecimento da grande importância que era o retorno daquele moço. E o outro dizendo. Aí o empregado disse: olha, foi teu irmão que voltou. Agora, ele não diz. E essas pessoas não sabem qual o valor do mal. Ele não disse que vestiu, que calçou, que pôs a tela. Ele disse assim logo: ele matou o bezerro cevado. Matou o bezerro cevado. A moça não sabe. Aí vai o pai diz: vamos entrar. O irmão chegou. Esse moço estava morto. Estava perdido. Reviveu, foi achado.
Aí eu não entro. Aí começa o tom de acusação. Esse teu filho desperdiçou tudo com as meretrizes, foi, te deixou, e eu. Aí começa a choramingar, né? Aí é o mimimi de hoje, né? Atualidade, mimimi. Aí começou, estou em casa, sabe? E dá bezerro cevado para ele, a mim é um cabrito. Meu filho, você está em casa. Você tem tudo a hora que você quiser. Mas se teu irmão estava bom, não estava bom, estava perdido, foi achado, ele está de volta. Entra, rapaz, e vamos nos alegrar por esse acontecimento. O pai estava fazendo. Esse filho entendeu o valor daquela vida. Aleluia. Mas aquele irmão estava como algumas pessoas que veem. Esse aí não tem mais jeito. Esse aí, a vida dele agora é essa. Não é, irmãos. Eu disse ontem para os irmãos, foram 7 anos de evangelização. E ninguém disse que esse não quer nada. Aleluia. Continuaram até que me alcançaram. Já pensou se os que evangelizavam a mim não pensassem assim? Esse não está evangelizado já. Um passado distante. Não. Aí alcançou. Aleluia. Ele diz: olha, esse moço estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar. Vamos nos regozijar. Aleluia. Porque ele está de volta. Talvez o irmão pensava: e agora? Vai tirar mais um pedacinho da herança? Esse não era o problema, irmãos. Aleluia. O rapaz já sabia. Ele só queria estar de volta da casa do seu pai. Ele só queria desfrutar da realidade da casa do seu pai, que era ter abundância. E qual a realidade de nós estamos aqui, irmãos? É sentir a presença de Deus, é sentir o poder de Deus, é ter conexão com a nossa salvação, é ter certeza que vamos para o céu, é saber que o Senhor regenerou nossas vidas, é saber que diante de Deus, no momento que decidimos diante do Pai, Jesus nos justificou dos nossos pecados e agora nós estamos livres. Aleluia! Mas o moço parece que não entendia a realidade. Ele queria o seu cabritinho. Quando eu não sei exatamente o valor de uma arma, eu me contento com um cabritinho e desperdiço a festa do bezerro cevado. Aleluia. Porque o cabritinho só diz que eu vou comer um cabritinho. Agora, quando se mata o bezerro cevado, diz que eu estou participando de uma festa de restauração de vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a Bíblia. Agora, eu vou voltar às páginas, porque eu quero ser fiel a todos os textos que o pastor Wallace me mencionou. Eu vou voltar para o texto áureo da conferência. Aleluia. O texto áureo da conferência é Lucas 10, 25. Glória ao nome do Senhor. Eu estou na hora aí, irmãos? Estou? Aleluia. Que felicidade. Glória a Deus. Ali ficou feliz. Me deu permissão. Permisso. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto dos textos, irmãos, porque os textos nos ajudam a errar o menos possível. Porque o texto já diz, a gente tem que trabalhar para meditar, né? Para discorrer sobre o texto, né? Mas o texto nos ajuda. Eu gosto muito, né? E já faz uns anos então, a gente vai trabalhar. Bom, a gente leu o texto de Lucas 10, 25 na leitura introdutória, e é o texto áureo para a conferência. Mas vamos nos lembrar para você. Não, para você. Qual o valor de uma alma? Vamos ver. Levante esse dedo, irmãos. Aleluia. Agora diga: para você. Irmão, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para nós mesmos, ou
Eu estava ontem na saída ali com o pastor Alves e meu irmãozinho que está aqui. Não foi? Ele disse que eu entendi tudo. Aquele irmãozinho, ele disse: eu entendi tudo. Aleluia. Ele está ali, ele disse: eu compreendi o valor de uma alma. Aleluia. Ele está ali ouvindo hoje, outra vez. Irmãos, é maravilhoso. Porque quando eu compreendo, eu me esforço para fazer acontecer. Eu me esforço para isso. Então, está Jesus, meus irmãos, 10:25. Está Jesus diante outra vez desse pessoal, doutores da lei, os mestres ali em Israel, e Jesus está fazendo as cruzadas evangelísticas dele, está evangelizando. Jesus não está olhando se é doutor, se é mestre, se não é. Ele está olhando para almas. Glória a Deus. Enquanto os mestres e doutores olhavam para a categoria deles de mestres e doutores, a formação teológica deles, o conhecimento da lei mosaica que todos tinham, Jesus estava olhando para a alma deles. É como dizer: olha, doutores, tudo isso que vocês sabem, quando cessou a vida, cessou isso. Agora, estas almas, estas vidas, quando elas são ganhas, elas, ainda que venha cessar esta vida, o que elas alcançam vai para a eternidade. Aleluia. Então eu vou para a eternidade, você vai para a eternidade. Quem está ganho para Jesus, vai para a eternidade. Quem vai ser ganho para Jesus, por você, por mim, por cada um, vai para a eternidade. Aí esses doutores da lei, os fariseus, essa gente, os mestres, é interrogado sempre por Jesus e faz uma pergunta clássica a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Ora, que provocação! Eles eram mestres, eles eram doutores da lei. Vamos lá chegar para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: eu vou tentar iluminar a mente de vocês. Aí Jesus disse: o que está escrito na lei? Como é que vocês lêem a lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Faze isto e terás direito à eternidade dos céus. Porque eles não faziam, apesar de conhecer a lei, de conhecer todo o que diziam os mandamentos, eles não praticavam. Agora, como querem falar ao Senhor Jesus? Então, Jesus disse agora: faz exatamente isto que vocês sabem. Aí ele dá uma de popular, o nosso population, dá uma de João sem braço. Uma de João sem braço. Quem é o meu próximo? Irmãos, é difícil saber. Eu falei com Roberto uma vez pelo telefone, e às vezes a gente troca algumas palavras pelo WhatsApp. Aleluia. Mas ele é meu próximo. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, conheci logo a fisionomia dele. Ele se apresentou, você conhece logo. Aleluia. Ele é meu próximo. Que próximo distante, está lá a 600 quilômetros daqui. Mas é meu próximo em comunhão, irmãos. O Senhor que me salvou, salvou. Aleluia. O Senhor que me garante a minha herança do céu, garante a herança dele. Glória ao nome do Senhor. Então, aí o fariseu, o mestre, o doutor da lei, sabendo tudo isso, respondendo tudo adequadamente, aí vem agora o erro da conversa: quem é o próximo? Aí Jesus disse: olha, outra vez eu vou
na tua mente. Vou fazer uma lembrança. Aí ele começa aqui. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o quase morto. Eu começo a pensar o seguinte: esse pessoal assim, não se faz uma coisa dessa, né? Os doutores lá, não se faz uma coisa dessa. Que gente ruim, que gente horrível, como vai espancar os outros, que vai para uma viagem, né? Mas não era isso que Jesus queria, irmãos. O que Jesus queria deles é saber se eles realmente valorizavam aquela vida. Aí Jesus disse: olha, é o seguinte, vamos mais adiante, vamos trabalhar um pouco mais. Se passou um sacerdote dentro da lei, para um sacerdote tocar em uma pessoa dentro da condição, supostamente ele pensou que estivesse morto, aquela pessoa era imunda, então ele não podia tocar. Mas irmão, vem cá, não era o ser humano? Não era o próximo? Eles cumpriam tudo o que estava escrito e não tinha que se compadecer também do próximo. Uma lei que dizia que o morto era imundo, impedia que alguém fosse ajudado dentro de uma necessidade. E não era essa mensagem que Jesus estava trazendo. Jesus estava trazendo a mensagem que em qualquer circunstância eu tenho que ajudar a meu irmão. Eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Eu tenho que dar atenção ao meu irmão. Eu tenho que me compadecer do meu irmão. É o meu próximo, não há nada maior do que isso. Mas aí passa o sacerdote todo bem vestido, com aquela roupa elegante. Aí veio o camarada espancado lá, quase morto. Eu fico pensando umas coisas assim, né? Eu sou meio assim, aí eu fico pensando que ele vinha na estrada. Quando ele viu a cena, ele deu uma volta por longe sem olhar e foi embora. Aí Jesus disse: mas não foi só isso. Vinha um levita, um servidor da casa de Deus, e viu a cena e fez a mesma coisa. Se desvencilhou e foi embora. E o moço continua espancado, agonizante, sofrendo e que podia ter um socorro. E passou duas pessoas, duas autoridades que trabalhavam dentro do contexto da lei de Deus e não se preocupou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estava dentro do contexto. Aí ele disse: olha, então essas duas pessoas que deviam fazer cumprir o que diz o mandamento, não cumpriram. Mas vinha um samaritano. Irmãos, quem era um samaritano? Eram aquelas pessoas do reino do norte, da Samaria, que quando voltou do cativeiro se misturou aquele povo lá com um montão de coisa. Então o samaritano, por isso a história da mulher samaritana, era mal visto, era ralé, era peste. A gente boa era aquele pessoal ali de Judá, de Jerusalém, aquele pessoal impecável. Mas esse samaritano, pela mesma estrada, e ele se depara com esta pessoa. Ele desce da sua cavalgadura. Só isso. Faz os primeiros socorros. Azeite para o curativo, vinho. Põe ele na sua cavalgadura. Leva para a estalagem. Chega lá, cuida dele. E quando vai, chama o dono do lugar e diz: aqui está esse dinheiro. O que mais ele precisar, além disto, quando eu voltar, eu vou te pagar. Aí ele olha para os doutores lá, tudo impecável, e diz: para vocês,
próximo, que entendeu o valor que tem aquela vida ali. Samaritano. Pois é, esse pessoal aí, você não quer saber deles, são os imundos aqui de Israel. Aí ele busca saber. Ele vai no outro dia e diz: e pergunta aos mestres dele: quem é o próximo aí? Porque eu sou de misericórdia. Aí Jesus disse: vai, faze da mesma maneira. Usa das mesmas atribuições. Faz exatamente o que o samaritano fez. Esse samaritano reconheceu exatamente onde está o tema. Para aquele samaritano, aquele moço era também o seu próximo. Enquanto para o levita, para o sacerdote, não reconhecer. Aí Jesus disse: vocês, doutores, também devem reconhecer isso. Faz da mesma maneira que fez o samaritano, porque o samaritano entendeu exatamente qual o valor de uma alma. Não deixou aquela pessoa perecer ali, agonizar até a morte. Cuida da sua cavalgadura, do seu transporte, leva para a estalagem, cuida, paga antecipado que ainda precisar. Ele disse: olha, este é o seu próximo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele entendeu que o seu próximo tem valor e ele precisa ser resgatado, porque quantas e quantas vidas, meus irmãos, estão na beira do caminho agonizante, porque o pecado tem espancado, o inimigo tem buscado destruir as suas vidas. Quantas e quantas famílias estão na beira do caminho, depois espancado, surrado pelo pecado, pela ignorância deste mundo, pela discrepância de tantas situações que estão neste mundo, pela corrupção, falando de maneira geral, que estão neste mundo, e estão lá na beira do caminho, da estrada, e precisa um bom samaritano. Ele é chamado de bom samaritano, porque ele entendeu qual o valor de uma alma, quem era o seu próximo. E ele fez isto, meus queridos e amados irmãos. E é claro, aquela pessoa foi restaurada. Está em minha mão, está em sua mão, está em nossas mãos, em olhar e ver estas pessoas. O filho que foi, aleluia, que estava perdido, ele se arrependeu diante do seu irmão egoísta, e o pai o recebeu. O socorro de um crente piedoso prova que este sabe o valor de uma alma. Eu tenho que ser um crente piedoso. Esse samaritano representa os crentes piedosos, que quando lhe pergunta para você qual o valor de uma alma, ele diz: socorrer aos que estão à margem, à beira da estrada, foram quase destruídos e agora precisam de socorro. É o meu próximo e eu vou buscá-los. Aleluia. Eles precisam de uma estalagem. Aleluia. E eu farei o possível para resgatá-los, para tê-los de volta ao nível e à condição de um cidadão. Porque quando ele terminar tudo aquilo, ele vai estar nos céus com você. A Assembleia de Deus colhe em Assos. Deus preparou esses 2 dias. Não foi para nos alegrar na presença de Deus, ainda que estamos nos alegrando. Aleluia. Não preparou para nos falar de algo teórico. Não nos preparou esses 2 dias para que nós nos emocionemos alguns minutos, ainda que temos nos emocionado. Aleluia. Ele nos preparou esses 2 dias para nos conscientizar que a